Bom dia, irmãos. Graça, paz e alegria da parte do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à reunião dos santos. Sejam bem-vindos à comunhão da Igreja do Senhor Jesus. Nosso desejo é que o Senhor abençoe a sua vida e que nesse culto o nome dele seja glorificado e exaltado. Você que nos visita, seja muito bem-vindo também. Vamos iniciar então o nosso culto com a leitura de um texto das Escrituras. Eu convido você que pode a se colocar em pé para fazermos juntos. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Nós vamos ler juntos esse texto, Isaías 9, verso 6 e verso 7. Aqui na igreja nós usamos a versão Revista Almeida e atualizada. Você que tem essa versão, nos acompanhe na leitura. Isaías capítulo 9, verso 6 ao verso 7. Vamos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós somos gratos por Jesus Cristo, este sobre quem o texto fala em Isaías 9. Por meio dele nós estamos aqui e nos achegamos ao teu trono de graça, ó Deus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos de nossa injustiça. Aceita o nosso culto, Senhor. Abençoe a nossa igreja. Conforte-nos e alegre-nos em tua presença santa, ó Deus. E que o teu nome seja glorificado no nosso culto nesta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem. Hoje nós começamos uma série de estudos especiais sobre lar, família e casamento. E teremos uma aula na nossa escola bíblica com o pastor David Merck, que é o autor do livro que dá origem à nossa série de estudos. Então, todos estão convidados, após o culto, a permanecerem para participarem da aula inaugural dessas aulas especiais que teremos agora no final de dezembro, durante o mês de janeiro e uma parte de fevereiro. Então, fique aí o nosso convite a todos os irmãos que estão aqui, os que estão ouvindo de casa, dá tempo de, após o culto, trocar de roupa e vir participar da IBD também. Irmãos, o diácono Nelson, conhecido e amado por nós, essa semana não esteve bem e precisou ser internado. Por conta disso, nós entendemos que a família precisa de ajuda e estamos montando uma escala de irmãos, homens, para auxiliar no cuidado do seu Nelson. Ele está internado lá no Policlin e nós precisamos fazer isso. Então, você, meu irmão, que tem disponibilidade de tempo durante essa semana, apenas durante o dia, à noite a família está comprometida em ficar com ele lá. Procure a Beth do pastor Valdenberg, ela está organizando uma escala para cuidado do nosso irmão. Tá bom? Então, tenha esse recado com muito carinho, avalie a possibilidade de servir e demonstrar amor ao nosso irmão. Muito bem. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Eu convido aqui os irmãos que
vão nos dirigir nesse momento. Bom dia, irmãos. Aqueles que puderem se colocar de pé para nós louvarmos ao nosso Deus. A palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. E o anjo disse aos pastores: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos deu o maior exemplo de humildade ao escolher nascer naquela estrebaria. Menino que ali veio a luz,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança no céu com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, e quem se entregar a seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, irmãos? Podem sentar. Eu quero convidar aqui à frente Diácono Otoniel para orar nesse momento, para que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente e fale a cada um de nós com a exposição das Escrituras nesta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã nós encontramos na sua casa para prestar culto a Ti e para aprendermos mais da Tua palavra. Ser com o pastor que vai entregar a mensagem e que todos nós que estamos aqui para prestar culto a Ti. Nesse mês especial de nascimento de Seu Filho, que vem para nos salvar e que essa salvação seja realmente para todos nós. Ser com todos nós que estamos presentes e toma conta de nós, para que nós sejamos realmente atentos à Tua palavra. Pedimos e agradecemos tudo em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 19. Nesta manhã temos o desafio de expor 3 capítulos da Escritura, Juízes 19, 20 e 21. Mas fiquem tranquilos que eu libero vocês antes de meio-dia. Eu vou ler algumas partes desses capítulos e vou pedir para os irmãos manterem as Bíblias abertas para ficarem atentos à história que estará sendo lida aqui. Juízes, capítulo 19 até o capítulo 21. Quero falar nesta manhã sobre a necessidade do Natal. Vamos ler os primeiros 4 versos do capítulo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Nós estamos vendo a história de um homem que era um levita, ou seja, da tribo de Levi, que servia no tabernáculo. Esse homem tinha uma concubina e ela se aborreceu dele, talvez até tenha cometido adultério contra ele, e saiu de casa voltando para a casa do seu pai, numa região distante. Depois de 4 meses, esse homem vai buscar a sua concubina, a sua mulher, e se encontra em Belém de Judá para trazê-la novamente. O pai da moça então se alegra muito e recebe calorosamente aquele homem e o detém por 3 dias. Na verdade, quando nós lemos o texto, vamos ver que ele o detém por mais 2 dias ali. Só que chega um tempo que o levita está cansado do sogro, e ele então decide ir embora. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. Olha o que diz: Porém o homem não quis passar a noite ali, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço ao seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: Não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais o seu moço: Caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Eles decidem então parar numa cidade que pertencesse ao povo de Israel. E essa cidade mais próxima era Gibeá, cidade que pertencia à tribo de Benjamim. Eles então vão até aquela cidade, só que ali eles não são recebidos com hospitalidade. Começa a passar o tempo e eles estão na praça da cidade, sem que ninguém os convide a entrar em suas casas. Até que um homem que não era daquela cidade, mas morava ali, está voltando do campo e convida então aqueles homens junto com a concubina, para ficarem em sua casa. E ele os recebe com alegria e eles estão comendo, mas algo inesperado acontece. Nós vamos ler do verso 22 até o verso 30. Olha, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho senhor da casa, dizendo:
traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou, até que se fez o dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu a porta da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai nisto e considerai e falai. A história trágica desse homem revela uma grande maldade acontecendo, uma grande tragédia que aconteceu numa família e numa cidade. Você pode imaginar as notícias que surgiram com esse ato. Aquele homem encontra a sua concubina morta, a leva para casa, depois parte o corpo dela em 12 pedaços e envia a todos os limites do território de Israel. Isso provoca um grande movimento entre as tribos, uma certa indignação com o que aconteceu, e o povo se junta num lugar chamado Mispa. Então nós vamos ler que o povo começa a propor uma ação de julgar aqueles homens daquela cidade. Vamos ler o capítulo 20, do verso 12 ao verso 14. Olha o que diz o texto. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar ou guerrear contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindo das cidades. Eram 26.000 homens que puxavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Acontece que quando as tribos de Israel se juntam para julgar aqueles homens, Benjamim não se junta aos outros e decide defender aqueles homens de Gibeá. E começa então uma guerra civil entre as 11 tribos e Benjamim. No total, nós tínhamos cerca de 400.000 homens das tribos de Israel contra esses 26.000 homens de Benjamim. A guerra civil acaba durando 3 dias, com uma grande matança, tanto de um lado como de outro. E eu quero ler o final desta guerra, para que os irmãos tenham uma noção do que aconteceu ali. Observe comigo o final do capítulo 20. O final do capítulo 20, verso 44, diz assim: caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimon,
E na respinga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também a todas as cidades que acharam, puseram fogo. A guerra civil durou 3 dias mais ou menos, muita gente morreu, cerca de 60.000 homens morreram nesses 3 dias, as cidades de Benjamim foram destruídas, a ponto de os filhos de Israel depois ficarem preocupados, porque eles haviam praticamente exterminado uma tribo entre as 12. Então, pouco tempo depois, os homens se juntam e falam: nós precisamos restaurar a tribo de Benjamim, precisamos arrumar mulheres para esses poucos homens que restaram. E aí eles têm o capítulo 21 contando como eles procuraram resolver esse problema. O problema é que a resolução também vem cheia de crueldade e maldade, como nós vamos ver no capítulo 21, verso 9 a 12. Capítulo 21. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e a fio de espada feri os moradores de Jabes de Gileade, as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. Esses homens então decidem destruir uma cidade e raptar as moças solteiras da cidade para entregar essas moças aos homens que tinham sobrado de Benjamim, da tribo de Benjamim. De fato, eles fazem. O problema é que essas 400 moças não eram o bastante para suprir aqueles homens. Então, eles têm uma segunda ideia, também bem sugestiva. Versículo 19, até o final do capítulo, verso 25. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. Ordenaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló a dançar em rodas. Saí vós das vinhas, e arrebatai dentre elas, cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois neste caso ficareis culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Você já assistiu um filme ou leu um livro e no final da leitura ou no final do filme ficou com uma sensação estranha? Não tem final feliz. Há uma sensação de estranheza, de não há esperança para a humanidade diante do que eu presenciei. Essa é uma dessas histórias. Trágica,
História que mostra morte, violência, abuso sexual, guerra, tantos tipos de males. E talvez você esteja se perguntando, por que uma história dessa está nas Escrituras? Como que a Sagrada Bíblia traz uma história como essa? Pior ainda, você talvez esteja se perguntando, o que que isso tem a ver com o Natal? O que que esse pastor doido quer com essa história? Em primeiro lugar, deixe-me dizer que o fato das Escrituras narrarem ou descreverem histórias como essa não significa que a Bíblia está aprovando o que aconteceu aqui. Não significa que a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer as mesmas coisas que aconteceram aqui. Essa é uma narrativa, queridos irmãos. E como a narrativa, o autor vai descrevendo a história e ele quer que o leitor, você e eu que estamos lendo, tire juízo de valor da história. Ele não vai dizer claramente, os homens de Gibeá são maus. Ele quer que você, ao ler o texto, saia com esse sentimento. E eu imagino que todos nós saímos com esse sentimento. Os homens daquela cidade queriam abusar do hóspede que estava lá. E no final abusaram da concubina dele, até que a mataram. Esses homens são maus. Mas a Escritura descreve histórias como essa, trágica, para que nós as julguemos. Então, muito cuidado quando lê, principalmente o livro dos Juízes. As histórias que estão aqui não estão para serem imitadas por nós. Às vezes os crentes querem imitar os votos de Gideão, né? Usam as desculpas de Sansão. Esses textos não estão aqui para serem imitados. O autor quer que nós, ao lermos estes textos, julguemos a atitude desses homens conforme a lei de Deus. Portanto, a Bíblia não registra esses fatos para que nós os imitemos. Pelo contrário, ela registra esses fatos para mostrar como é o coração do homem, para revelar a maldade, para revelar o pecado que há no nosso coração. É por isso que a Escritura mostra histórias como essa, histórias trágicas, porque esse é o potencial, é aí que nós podemos chegar, queridos. Talvez você nunca tenha feito nada do que foi feito aqui, mas saiba que em cada um de nós há potencial para fazer tais coisas. Porque no coração do homem, disse Jesus, é que habita todo o mau desígnio. É por isso que a Escritura, então, apresenta para nós histórias como essa, para revelar o quanto somos maus, o quanto somos pecadores, o quanto que se deixarmos, se formos colocados à nossa própria sorte, ao nosso próprio governo, nós faremos coisas terríveis. E talvez você pensa, não, isso aqui aconteceu na história antiga, não nos nossos dias. Hoje nós temos os direitos humanos. Eu quero crer que se você fizer uma análise dos nossos dias, você verá que todos esses males e muitos outros ainda estão presentes no nosso meio. Quantas histórias nós não ouvimos, quantas reportagens, quantas notícias nos grupos de WhatsApp, que você não tem coragem nem de abrir a foto, porque nós vivemos num mundo dominado pela maldade e o pecado. Essa é a realidade, onde cada um faz o que acha mais certo, onde o padrão de moralidade não é o Deus Altíssimo, não é a lei de Deus, mas é o sentimento do homem, é o desejo humano. É isso que determina o que é certo e o que é errado. Onde se relativiza conceitos, valores, coisas que não deveriam ser relativizadas. É esse o mundo que nós vivemos. E num mundo assim, o pecado reina e o pecado governa.
E toda vez que o pecado reina e governa, os homens sofrem as grandes consequências do pecado. É por isso que esse texto está nas Escrituras. Agora, observe comigo como o texto começa, lá no capítulo 19, verso 1. Volte os seus olhos para esse versículo. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. 19:1. Agora vai para 21, 25. Como a narrativa termina, eu não sei se você reparou na leitura, mas observe, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que achava mais certo. Se os homens daquela cidade achavam por bem que poderiam abusar daquela mulher, eles iam lá e faziam. Se o hospedeiro, aquele que recebia aquele homem em casa, achou mais certo entregar a mulher e proteger o homem, ele fazia. O parâmetro era o que eu achar mais certo. Se as 11 tribos achassem mais certo destruir a cidade de Gibeá e toda a tribo de Benjamim, eles foram lá e fizeram. Porque cada um fazia o que achava mais certo. O texto quer mostrar que poligamia, estupro coletivo, a insensibilidade daquele homem, a mulher é abusada a noite toda, e o texto diz, levantou-se o homem, como se nada tivesse acontecido. Falou para a mulher, vamos, e viu que ela estava morta. Corrupção moral, maldade, violência, morte, injustiça, ira, guerra, tudo isso ocorre numa realidade caótica, quando os homens tomam conta das suas próprias vidas. Não foi esse o convite do primeiro pecado no jardim do Éden? O Senhor colocou o homem e a mulher num jardim e disse, cuidem do jardim. Comam de todas as árvores frutíferas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. E o que aconteceu no capítulo 3? A mulher, enganada pela serpente, comeu do fruto, e deu ao seu marido, e ele comeu também. O grito de independência, o grito de cada um faz o que acha mais certo, essa é a raiz do pecado. A raiz do pecado é a rebelião contra Deus. Nós não queremos nos submeter ao governo de Deus. Nós não queremos que alguém nos diga o que tenhamos que fazer. Essa é a raiz do pecado. Ainda que exista um Deus bom, gracioso, misericordioso, que quer apenas o nosso bem e nos diga o que temos que fazer, ainda assim, a rebelião no nosso coração diz que nós devemos viver conforme nós achamos mais certo. Naqueles dias não havia rei em Israel. O que o texto está querendo dizer é, naqueles dias não havia governo em Israel, cada um se governava. Nós já vimos que isso mostra que todos nós temos um coração pecaminoso. É por isso que textos assim estão na Escritura. Saiba, querido, que eu e você não somos melhores do que esses homens descritos aqui. Mas o que isso tem a ver com o Natal? O Natal é a data em que nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo, senão o Rei prometido que vem governar? Quem é Jesus Cristo, senão aquele que vem pôr ordem ao caos do mundo caído no pecado? Quem é Jesus Cristo, senão o Messias prometido, que conforme nós lemos em Isaías 9, vai estabelecer um reino de justiça e paz? Quem é Jesus Cristo, senão o Rei esperado, que vai promover libertação do seu povo diante dos sofrimentos e injustiças do mundo?
É por isso que o Natal tem tudo a ver com esse texto. Porque o Natal celebra o nascimento do Rei que veio transformar a realidade deste mundo caído no pecado. O texto é um clamor pela vinda de um Rei. É como se o autor dissesse: está vendo quando não há rei em Israel? Olha o que acontece. Se Israel está assim, imagine as outras nações, os outros povos, aqueles que não têm a lei de Deus. É isso que acontece quando não há rei, ou melhor, quando há rebelião contra o reino de Deus. Talvez isso já tenha acontecido com você enquanto pai, ou enquanto mãe, ou enquanto filho. Os meus pais saíam algumas vezes para um jantar, um compromisso de casais, e deixavam uma ordem aos 3 filhos. O mais velho cuida dos mais novos, e vocês só têm que fazer 2 coisas: não se matem e deixam a casa organizada. Eles saem pelo portão, o que acontece? Guerra de travesseiro, né? Cabaninha no meio da sala, e coisas desse tipo. E aí, quando eles estão no portão para voltar, o que acontece? Corre e lava a louça, corre e varre o chão, corre e faz isso aqui. A humanidade faz isso em relação a Deus. Nós nos rebelamos contra a autoridade de Deus e queremos consertar as coisas. Mas cada vez que a gente tenta consertar, nós pioramos as coisas. Como a trágica história que nós lemos. Tentando consertar a morte dos homens de Benjamim, aqueles homens então acabam destruindo uma cidade inteira, dando as suas filhas para serem roubadas. É isso que nós fazemos. Não foi isso que Adão e Eva fizeram? Quando pecaram, eles, diz o texto, cozeram folhas de figueira para se cobrir. Eles tentando resolver o problema de sua nudez, de seu pecado. Mas nada disso pode resolver, queridos. Por isso Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, o Rei gracioso que veio estabelecer o seu reino. Ele veio e habitou entre nós. O menino Rei, o menino Deus, se tornou homem e viveu uma vida de perfeita obediência, viveu os padrões do reino de Deus aqui neste mundo caído. E então cresceu e morreu numa cruz, no lugar dos pecadores, para pagar por estes pecados cometidos, por essa maldade, por essa corrupção, que é nossa corrupção. Porém ressuscitou ao 3º dia, e agora estabelece o seu reinado no coração de todo aquele que nele crê, arrependido dos seus pecados. É por isso que esse texto nos aponta para o Natal. E eu quero então fazer algumas aplicações do que esse texto revela para a gente no Natal. Primeiro, o Natal nutre a nossa esperança no céu. No novo céu e na nova terra, na era vindoura. E eu digo isso porque o Natal nos lembra que nossa esperança para um mundo melhor, livre dos males que hoje afligem esse mundo, a nossa esperança não está na política, não está na economia, não está na educação, não está em governantes, não está no livre comércio, não está em nada que o homem possa produzir. A nossa esperança está unicamente no Rei que veio estabelecer o reino de Deus aqui, e começou a estabelecer, e um dia voltará para estabelecer de uma vez por todas esse reino de justiça e paz.
onde o pecado não reina, onde a morte não reina, onde Satanás não tem poder e influência. É esse reino de justiça e paz que o Senhor Jesus irá trazer quando retornar. Por isso, enquanto nós olhamos o Natal hoje, os nossos olhos devem se encher de esperança de que um dia este rei retornará para estabelecer este reino de justiça e paz, onde habitaremos para sempre com o Senhor, onde não haverá choro nem lágrima, onde o pecado não entrará, onde a maldade não terá lugar, onde Satanás não atuará. Este reino de justiça e paz só irá acontecer quando o Senhor Jesus retornar. Enquanto Ele não voltar, nós continuaremos vivendo neste mundo mal, queridos. Nós podemos trabalhar por um mundo melhor. Nós devemos fazer algo para que o mundo melhore, mas saiba que este mundo não irá melhorar. Esse mundo só irá piorar. É isso, é a realidade que a Escritura nos aponta. Não tem como fugir desta realidade. Portanto, o Natal deve nutrir a nossa esperança do céu, naquele momento em que o Rei retornará de uma vez por todas. Ele já veio uma vez, por isso nós sabemos que Ele voltará. E um dia nós iremos vê-lo no alto entre as nuvens, onde todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que esse Natal nutra a tua alma, o teu coração, com a glória que nós teremos na era vindoura, no novo céu e na nova terra, onde o sofrimento terminará, querido. As dores passarão, a violência e a maldade não existirão, onde a idade avançada não vai ser problema, onde a doença terminal não existirá mais, onde a morte não será mais um inimigo, será vencida de uma vez por todas. Essa é a nossa esperança no novo céu, numa nova terra. Talvez você esteja aflito, talvez você esteja experimentando os males desta era presente que vivemos, o próprio envelhecimento, as doenças que vêm naturalmente. Talvez você tenha sido abusado, abusada, você tenha sido fruto da maldade, do pecado de outro. Então, para você a esperança no Rei que já veio e que um dia voltará. Isso não será para sempre. Mas o Natal também nos lembra que o governo de Cristo já começou hoje em nossa vida. Isso é importante, porque às vezes nós pensamos no reino de Deus ou na salvação que recebemos apenas como uma espécie de seguro de carro. Deixe-me explicar. Você que tem um carro, você faz um seguro. E você faz um seguro pensando que algo pode acontecer. E você então estará protegido quando algo acontecer. Às vezes nós pensamos na salvação dessa forma. É como se crer em Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, fosse o bilhete que nos levasse em segurança para o céu. E nós colocamos toda a ênfase no futuro. O Senhor nos livrará da ira vindoura. O Senhor nos livrará no juízo final. Romanos 5 diz que Ele já provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, se Ele já fez isso agora, quanto mais no dia do juízo? Nós estamos seguros de fato, mas essa salvação não é apenas futura. Essa salvação é presente. Esse reino de justiça e paz prometido lá no futuro, na era vindoura, no novo céu e na nova terra, esse reino de justiça e paz já começa na nossa vida hoje, de nós os que cremos no Senhor Jesus.
A chegada do rei trouxe para o hoje, para o presente, aquilo que pertencia ao futuro. A vida eterna, segundo o apóstolo João, é conhecer a Deus o Pai e a Jesus o seu Filho. De modo que nós que já o conhecemos, hoje já experimentamos, de algum modo, desta vida eterna que experimentaremos no porvir. Isso significa, em outras palavras, que nós vivemos hoje nos padrões da era vindoura, não nos padrões deste mundo. Nós vivemos hoje com os padrões do reino de Deus, não com os padrões deste mundo. Nós vivemos hoje um processo de santificação, isto é, nós amamos a lei de Deus e nós queremos obedecer à lei de Deus, porque somos cidadãos do reino. É isso que nós somos. Cristo governa a nossa vida. Meu irmão, você não está mais entregue a si mesmo. Você não está mais escravo do pecado. Você agora pertence a Jesus. Ele governa a tua vida. Ele governa o teu coração. Ele governa os seus sonhos. Porque você se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua confiança nele. Por isso, o Natal nos lembra que o governo de Cristo já começou. Quantos males nós somos poupados com obediência à lei de Deus? O casamento é um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher para a vida toda, até que a morte os separe. Quem obedece isso, vive um casamento até o fim da vida. Quem não obedece à lei de Deus, o padrão de Deus, sofre as consequências do divórcio. Sofre as consequências. Mas nós vivemos segundo os padrões do reino de Deus. Esse reino gracioso, em que mesmo aqueles que sofrem as consequências do pecado podem ser consolados pelo Evangelho do Senhor Jesus. É assim com todos nós, porque nenhum de nós cumpre plenamente a lei do Senhor. E cada vez que nós não cumprimos, nós nos achegamos novamente à cruz. E na cruz recebemos o perdão dos pecados, o consolo. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo você que passou pelo sofrimento do divórcio, ou de outros males, como esse texto trata, o abuso, a violência, você foi vítima do pecado de outro, ou talvez você tenha sido o agressor, aquele que cometeu o pecado horrível contra outra pessoa. Em Cristo Jesus, você é liberto de si mesmo. Esta é a boa notícia do Evangelho. Ele não somente nos perdoa daquilo que nós somos e fazemos, mas nos liberta de nós mesmos. O Natal é a boa notícia de que o governo de Cristo já começou em nossa vida. E agora nós vivemos para Ele. E agora nós vivemos os padrões dEle. Eu não sei o quanto você tem vivido os padrões do reino de Deus. Mas se você entrou no reino, então, querido, não há outra alternativa a não ser se submeter ao reino de Cristo, ao governo de Cristo. Não existe isso de crente carnal. Isso é uma mentira, queridos. Ou Cristo é rei, ou Cristo não reina ali. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como. Não é como se o Senhor Jesus fosse um rei que implorasse para que você deixe Ele agir na tua vida. Você já viu um rei fazer isso? Se a rainha Elizabeth chegasse aqui nesse lugar, você acha que ela imploraria para ter um lugar para se sentar entre nós? Se nem os reis humanos fazem isso, quanto mais o rei Jesus. Queridos, Ele é rei. Ele reina.
Mateus 28 diz que ele tem toda a autoridade. E ele está aberto para aqueles que querem se submeter a esse reino. Nós precisamos parar com esta ideia de que Jesus é um pobre coitado, que implora para as pessoas o aceitarem. Não, queridos. Não é Jesus que tem que implorar para ser aceitado. Somos nós. Nós é que precisamos implorar para que esse rei justo, para que esse rei bom, para que esse rei gracioso nos receba ainda como pecadores. O Natal é um chamado à conversão dos rebeldes. O rei chegou. Ele nasceu como homem há cerca de 2000 anos atrás. Ele cumpriu a sua obra, morrendo numa cruz e ressuscitando ao terceiro dia, e depois sendo levado aos céus. E hoje ele se assenta à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele virá para julgar os vivos e os mortos. A questão é, talvez você ainda hoje esteja vivendo como se ele não estivesse vindo. Talvez você ainda hoje esteja vivendo como a descrição de Juízes 21, 25, que diz, cada um fazia o que achava mais certo. Talvez você esteja conduzindo a sua vida dessa forma, em rebeldia contra o governo de Cristo. Talvez hoje você esteja vivendo dessa forma. Talvez você não cometa os males externos que nós lemos aqui, mas saiba que no teu coração, a Bíblia diz que você é igual a esses homens. Assim como eu sou também, e que sem Jesus nós não temos esperança. Portanto, a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há esperança, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Essa é a descrição da Escritura para nós, homens, mulheres, crianças. O rei Davi escreveu, em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a nossa realidade, mas nós experimentamos uma verdadeira conversão. E o que é a conversão, senão uma volta completa, arrependimento de quem nós somos e do que nós fazemos, e rendição ao governo gracioso de Cristo. Isso é conversão, não é levantar a mão, não é simplesmente repetir uma oração e continuar vivendo da mesma forma. Isso não é conversão, não é simplesmente frequentar a igreja a vida toda, não é conversão. Conversão significa você se rende ao governo gracioso de Jesus Cristo, e você se arrepende dos seus pecados. É isso que é conversão. Não se engane, há muitas pessoas na igreja que nunca experimentaram conversão verdadeira, não estão dispostos a inclinar a cabeça diante do Rei Jesus, querem continuar vivendo as suas vidas conforme elas acham mais certo. Talvez este seja o teu caso até aqui, talvez você esteja vivendo assim, governando a sua própria vida, e talvez desfrutando dos males do pecado, desfrutando do que o pecado produz em nós, morte, miséria, sofrimento. Mas há esperança para você, como houve esperança para mim, um pecador rebelde. E a esperança está em se submeter ao governo gracioso de Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua rebeldia contra o Rei, e olhe os olhos para a cruz, e seja recebido como filho amado. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. É esse Evangelho, queridos, que nós precisamos pregar. Não se engane quando uma pessoa diz que aceita Jesus e continua governando a si mesma.
O Senhor Jesus disse: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Se você quer que eu seja Senhor, então eu tenho que ser o único Deus da tua vida. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não pode haver dois senhores em um só coração. Ou Jesus governa, ou você governa o teu coração. Ou Jesus governa a tua vida, ou você governa a tua vida. Para aqueles que se submetem ao governo de Cristo, salvação, libertação do pecado, promessa de vida eterna, vida em abundância já começando agora. Para aqueles que rejeitam o governo de Cristo, escravidão ao pecado, influência de Satanás e condenação eterna. Qual vai ser o teu caminho? O Natal é um chamado a nos rendermos ao Rei que já veio e que voltará um dia. Eu quero orar, encerrando essa pregação. Como nós precisamos do Natal. Como nós precisamos do nascimento do Rei, que veio nos redimir dos nossos pecados, que veio nos salvar daquilo que nós mesmos nos colocamos. Como nós precisamos do Natal. Não é uma data vazia, não é uma data do comércio, não é uma data de hinos bonitinhos, é uma data que nos lembra, nós estávamos em trevas, mas a luz veio ao mundo. Você vai amar a luz ou você vai amar as trevas? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua santa palavra. Como nós precisamos de Jesus. No nosso coração somos rebeldes. Nosso coração é de dura cerviz, ó Deus. Mas o teu Espírito veio e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nós então nos rendemos a Ti e ao Teu Filho Jesus. Obrigado por tamanha salvação, ó Deus. Obrigado por Jesus, o nosso Salvador. Senhor, eu peço, junto com os meus irmãos, que o Senhor toque o coração daqueles que hoje estão rebeldes contra Ti. E use as nossas vidas, a nossa igreja, como instrumento em Tuas mãos, para a salvação destes, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar Salmos e Hinos de número 76. Enquanto você canta, medite em como os anjos reconhecem o reinado de Cristo e como nós também devemos fazê-lo. Vamos colocar em pé aqueles que puderem para cantarmos juntos esse hino. Todos
Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Todos os irmãos estão convidados a permanecerem para a nossa escola bíblica. Hoje com uma aula especial, desde os adolescentes aos adultos, todos estaremos aqui no templo para participarmos. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Osvaldo, completa aniversário hoje, do seu Arnaldo e a Jéssica também. Que o Senhor abençoe esses queridos irmãos em mais um ano de vida cheio da graça do nosso Deus. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Nós reconhecemos a Tua bondade ao ser um Rei gracioso que recebe pecadores como nós e transforma a nossa vida, nos dando vida abundante, libertação dos pecados. Nós te louvamos, ó Deus. Seja o teu nome glorificado e exaltado no nosso meio, na nossa vida, e que este Natal seja repleto de honra e glória ao Senhor Jesus. Rendição, contrição diante dele, gratidão por tamanha salvação. Assim nós oramos. Fica conosco agora no início desta semana. Abençoe as nossas casas, as nossas famílias, que haja paz e harmonia, que haja salvação, que haja, ó Deus, direção da parte do Senhor, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós aqui, Senhor, e com todo o teu povo reunido em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Rei Jesus. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos. Muito obrigado.